Olá, eu sou o Eudes Bispo, criador do Eu de Livros e escritor de terror. Em 4 de novembro de 2022, eu lancei meu primeiro livro de horror, O Abismo Também Olha Para Dentro de Ti. E neste Halloween, quero compartilhar com vocês algumas das histórias mais sombrias que exploram o medo, o insólito e o desconhecido. E tem uma novidade. No dia 31 de outubro de 2025, O Abismo Também Olha Para Dentro de Ti estará gratuito, assim como as versões em espanhol e inglês. El Abismo También Mira Dentro de Ti e The Abyss Gazes Also Into You. No dia 31 de outubro, os habitantes de Bosque Fundo decidem expandir as celebrações de Halloween na cidade, tornando a data oficial pela primeira vez. De crianças a adultos, todos estão ansiosos para participar, mas o que começa como uma festividade, aparentemente inofensiva, logo se transforma em um pesadelo macabro. Para alguns moradores, essa noite especial será muito mais do que uma simples festa. A realidade de Bosque Fundo é tão peculiar quanto as fantasias que seus habitantes vestem. E à medida que a lua cheia sobe no céu, segredos sombrios enterrados há muito tempo começam a emergir. Conforme a noite avança, uma série perturbadora de acontecimentos toma conta da cidade. E aqueles que olham por tempo demais para o abismo, acabam descobrindo que o abismo também olha para eles. Nessa trama sinistra, os limites entre pesadelo e realidade se dissolvem, e os moradores de Bosque Fundo devem lutar para sobreviver a uma noite que pode se tornar o último ato de uma tragédia terrível. É Halloween, e hoje nós abrimos oficialmente a temporada das trevas no canal, no podcast e no blog. Prepare-se para mergulhar comigo em um mundo de horror, suspense e loucura. Hoje eu te trago livros que fazem a gente questionar o que é real e o que nasce da escuridão dentro de nós. Caixa de Pássaros, Josh Malerman. Começamos com um clássico do terror psicológico moderno. Em Caixa de Pássaros, algo terrível ronda o mundo, algo que, se visto, leva as pessoas à morte imediata. Mallory e seus filhos precisam atravessar um rio de olhos vendados, guiados apenas pelo som e pelo medo. E esse livro é um terror silencioso, sufocante, onde o inimigo nunca é visto, mas sempre sentido. Josh Malerman transforma o invisível em algo real e nos mostra que às vezes o horror mais profundo mora justamente naquilo que não conseguimos ver. Segundo, Mallory, Josh Malerman. Anos depois, Malerman retorna ao mesmo universo, mas agora com uma protagonista endurecida, quase selvagem. O mundo não acabou, ele apenas se adaptou à loucura. Mallory é sobre a persistência do medo e a impossibilidade de apagar o trauma. É um livro mais humano, mais sujo, mais desesperado. Um lembrete de que o verdadeiro horror não termina quando o monstro desaparece, ele continua dentro da gente. 3. O Cemitério, Stephen King. Nenhum Halloween está completo sem um mestre. Em O Cemitério, King nos leva a um lugar onde os mortos não descansam e onde o amor pode se tornar a coisa mais assustadora do mundo. Louis Creed só queria proteger a família, mas ao desafiar a morte, ele desperta algo que não devia ser tocado. O livro é uma descida ao inferno da perda e da obsessão. Um retrato cruel de até onde o ser humano vai, quando o medo de deixar ir fala mais alto do que a razão. 4. It, Stephen King. Ainda com King, mergulhamos em Derry, uma cidade amaldiçoada por um mal antigo e por uma criatura que toma forma dos nossos piores medos. It é sobre infância, amizade e traumas que nunca morrem. É sobre o medo, em sua forma mais pura, que volta a cada geração para cobrar aquilo que ficou pendente. Um épico do horror e, ao mesmo tempo, uma fábula sombria sobre crescer. 5. Carmilla, Sheridan Le Fanu. Antes de Drácula, já havia Carmilla, e eu acho que eu falei o nome da autora errado. Essa vampira misteriosa e sedutora é uma das primeiras figuras do terror gótico. Desafiar não só a moralidade da época, mas também os limites do desejo.
Em meio a castelos, névoas e sussurros, Carmilla mistura sensualidade e morte, tornando-se um marco do terror queer e uma leitura essencial para quem ama o lado mais elegante e sombrio do gênero. 6. Contos Nefastos, Alexandre Bareitia. Acho que é isso, Bareitia. Aqui no Brasil, também temos Mestre das Sombras. Em Contos Nefastos, Alexandre costura histórias curtas, onde o cotidiano se deforma, o real se mistura ao absurdo e o medo ganha gostos familiares. É aquele tipo de livro que te faz olhar 2 vezes para o escuro do quarto, antes de dormir. 7. Terra de Lobos, Larissa Prado. Uma coletânea on the road, ambientada na misteriosa cidade de Pedra Caída, onde o asfalto parece guiar os viajantes direto para a perdição. Em Terra de Lobos, Larissa Prado explora o lado mais traiçoeiro, primitivo e violento da alma humana. Cada conto é uma ferida aberta, uma estrada que conduz o pior de nós mesmos. Onde a frase "o homem é o lobo do próprio homem" ganha um novo e perturbador significado. Um horror cru, visceral e definitivamente não recomendado para corações fracos. Antigamente, esse livro era intitulado O Uivo do Lobo. Ruído Lunar e Outros Contos Insólitos, Larissa Prado. É a minha 8ª indicação. Situações absurdas, o insólito entremeado ao cotidiano, experiências sobrenaturais tratadas como algo normal. Ruído Lunar é um passeio pelo lado mais estranho da realidade. Essa nova edição, agora também em formato digital, traz contos insólitos, incluindo novas histórias que mergulham ainda mais fundo no absurdo, no fantástico. Larissa cria um universo em que tudo é e não é ao mesmo tempo. E o leitor, ao virar cada página, sente o chão se dissolver sob seus pés. 9. Nas Profundezas da Loucura, Script Editora. Lovecraft encontra Mad Max. Esse é o resumo perfeito para essa HQ escrita por Douglas Freitas e ilustrada por Amaury Filho. Em um mundo pós-apocalíptico, dominado pela insanidade após o despertar de Cthulhu, acompanhamos Alice e seu irmão em uma jornada desesperada pelos últimos dias da Terra. O quadrinho mistura horror cósmico e ação brutal, revelando o que acontece quando os antigos retornam de R'lyeh, eu sempre erro na hora de falar esse nome, e a humanidade perde a sanidade. Com uma arte intensa e participações especiais de artistas como Caio Oliveira, Renata Guiar e Silvio Dias, essa obra é um tributo moderno ao legado de H.P. Lovecraft e um convite para perder a razão. 10. O Rosenberg, Patrick Correia. Patrick Correia é um nome que vem se destacando no terror nacional e o Rosenberg é um ótimo exemplo disso. Um suspense psicológico ambientado num colégio interno onde segredos e aparições criam uma atmosfera de puro desconforto. A cada página, a sanidade do leitor é testada e a sensação de algo terrível está prestes a acontecer. E a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer nunca vai embora. Meu livro favorito, embora a edição acredito que seja com problema no site da Amazon, né, não estava disponível, mas esse livro é perfeito. Sugiro contatarem o autor. 11. A Luz da Cegueira, Patrick Correia. Em seus relatos sobre uma noite sem fim no interior de um bosque sombrio, Thomas Boyer cruza não apenas o túmulo dos mortos, mas os limites do próprio medo. Enquanto tenta salvar sua mãe, que tem a vida drenada por uma terrível doença, o garoto mergulha em um pesadelo vívido, enfrentando lendas sobre crianças que tiveram os olhos arrancados. Com uma escrita poética e angustiante, Patrick Correia nos conduz a uma jornada onde o horror é iluminado apenas pela luz opaca de uma vela. Uma história sobre inocência, escuridão e o preço de encarar o próprio abismo. 12. Elise e o Silêncio da Morte, Patrick Correia. O silêncio também fala, e às vezes o que ele revela é mais assustador do que qualquer grito. Em Elise e o Silêncio da Morte, Patrick Correia nos leva por um caminho de amor, ódio e destino inevitável. As palavras que não foram ditas se transformam em abismo, e quem escuta o Silêncio da Morte passa a ouvir a voz do mistério. É uma história sobre o poder destrutivo dos sentimentos e o peso das verdades,
que o silêncio esconde. 13. Um corpo reconhecido, Bito Borges. Aqui, o horror se mistura ao mistério policial. O corpo encontrado não é apenas uma vítima. É um espelho de tudo que a cidade tenta esconder. Bito Borges escreve com um realismo incômodo, revelando o quanto a violência e o medo são partes do mesmo corpo social. 14. Conectados, Djalma Marquesani. Prepare-se para uma leitura eletrizante. Em Conectados, conhecemos Marcos, um homem que, após um acidente na juventude, ganha um poder mental que muda tudo. Agora, prestes a completar 40 anos, ele precisa usar esse dom para desvendar o mistério de um sequestrador que mutila suas vítimas. Djalma Marquesani entrega uma trama envolvente, cheia de suspense e reviravoltas, misturando mente, medo e tecnologia. Um thriller sobrenatural que faz o leitor questionar até onde o poder da mente pode ir e o que ela pode destruir. 15. A Face do Ceifeiro, Elisa Nunes. William, Owen e Sandy são 3 amigos ligados por coragem, medo e uma busca por respostas. Em A Face do Ceifeiro, Elisa Nunes cria uma história sobre amizade, perda e a inevitabilidade da morte. Enquanto William enfrenta o perigo de frente, Owen encontra força nos livros e Sandy mergulha fundo em mistérios, e juntos eles descobrem que o fim é apenas o começo de algo maior. Com escrita sensível e personagens vívidos, Elisa transforma o ceifador em símbolo e o medo em beleza. Cada uma dessas histórias é uma janela aberta para o insólito, seja no horror, na melancolia, na esperança. Ler esses autores é caminhar por estradas diferentes, mas todas iluminadas pela mesma chama, a de contar boas histórias, mesmo quando elas habitam as sombras. Se você quer continuar explorando esses mundos sombrios, não deixe de seguir o Eu de Livros, acompanhar o nosso blog, ouvir o podcast e se inscrever no canal do YouTube. A cada postagem, episódio e vídeo, vamos levar você mais fundo nas histórias que arrepiam, perturbam e encantam. Prepare-se, o Halloween está só começando e o abismo ainda tem muito a nos mostrar.